três concepções que são muito interessantes. A primeira aqui é a individualista, né? Essa individualista ela é um pouco mais complicada porque ela é uma interpretação de que aquele comportamento de preconceito e discriminação de determinados indivíduos ela é uma questão simplesmente pessoal, como se não existissem políticas ou determinados pensamentos que promovam aquele tipo de comportamento ou incentivem esse tipo de comportamento. Então, quando, por exemplo, tu diz que terras indígenas no teu governo não terão, elas serão todas revistas ou nenhum indígena vai ter nenhum espaço de terra. Isso dito até então por um candidato a determinado cargo, depois essa fala é levada para quando se assume o governo oficialmente, e aí tu vai ter os ataques que já são constantes, intensificados a partir daquela fala. Então tu vai entender que aqueles indivíduos estão agindo de maneira porque eles querem, e não por um momento ele foi incentivado por determinado grupo representativo da sociedade. Então vocês notem como existe uma grande dificuldade de tentar entender que não é simplesmente uma questão individual. Quando muitos casos são levados para uma questão individual, que vão ser justificados como aqueles casos que são, por exemplo, apontados como racismo ou racialização, eles são uma questão individual, que não há um sistema social que vai justificar aquele tipo de comportamento, incentivar o tipo de comportamento. E aí, para entender isso também, a gente tem que ver uma coisa que está muito em voga, né, que as pessoas começaram a discutir e entender, que é a questão do racismo ou racialização institucional. Né? Então, todos os espaços públicos, espaços de socialização que a gente participa, eles são classificados de acordo com os conflitos que acontecem na vida social. Né? Então, existem normas e padrões que vão ser estabelecidos e que aqueles que fugirem da norma eles vão ser alvo de algum tipo de discriminação. Então, quando a gente também fala de racismo, a gente tem que entender que isso vai além da questão de cor, né? Que aí depois a gente vai ver como é que se configurou o racismo no Brasil. A gente vai entender que a questão da cor ela é fundamental para se entender, mas é uma característica no Brasil, tá? E aqui a gente tem alguns exemplos, né, que a gente pode analisar. Esses são exemplos um pouco já antigos, mas ainda muito recentes, né? A gente passou por diversas manifestações e os casos começaram a ser analisados sob uma outra ótica, né? E aí foi interessante ver a palavra racismo aparecendo nas mídias, aparecendo na televisão, na forma de se noticiar, e entender que esses processos não são simplesmente casos de violência social justificada por simplesmente por manter a ordem, por exemplo. Existem alvos que são marcados dentro dessa questão da racialidade ou racialização que é atribuída a determinados grupos sociais. Então a gente tem esses vários casos, e aí o caso da PM, que como a PM representa uma questão institucional, uma instituição pública, então a gente vai ter uma racialização ou um racismo atribuído ou constituído dentro de uma política de um órgão público. Né? Então a gente tem um exemplo de racismo institucional. Na própria saúde, no atendimento público, se sabe que há um atendimento diferenciado dependendo de quem você seja. Né? Então esse também é um processo de racialização. Então quando a gente vai falar de racialização dentro do serviço público, a gente está falando do racismo institucional, de como é que ele funciona. Né? A atribuição dada a determinados indivíduos na sociedade vai refletir na forma como ele vai ter acesso a serviços. E aí a gente tem o conceito de racismo estrutural, mas é interessante que eu vi bastante falarem sobre esses conceitos durante esses últimos meses, né? Desde a morte do George Floyd. O próprio Silvio Almeida foi convidado bastante e tal, teve toda uma mobilização e, enfim, várias entrevistas foram concedidas, se falou bastante dos conceitos e tal, só que o Silvio Almeida, inclusive, já deixou bem claro que muitos desses conceitos não é dele. Esses conceitos ele simplesmente fez um apanhado e estruturou ele dentro para escrever a obra e fazendo as suas análises, né? Então, duas figuras são muito interessantes para a gente entender que eles
trariam um conceito que não se pensava até então, que é o racismo estrutural, né? A gente vive numa estrutura social, e essa estrutura social ela é baseada na racialização. E essa racialização, como eu disse, ela é a hierarquização de quem deve morrer, de quem deve viver, de que tipo de atendimento tu vai ter, que tipo de acesso de políticas públicas tu vai ter, e direitos, e garantir esses direitos, né? Então é o que eles chamaram de racismo estrutural, né? Esses dois caras eles foram um dos fundadores do Partido dos Panteras Negras, né? Estão ali diretamente envolvidos na luta por direitos civis nos Estados Unidos na década de 60. Então eles vão mostrar que todas as instituições sociais representam políticas que mantêm a racialização, a hierarquização, né, dessa estrutura, seja na sociedade, nas relações sociais, na política, na economia, na mídia. Então, se eu parar para pensar, quem é que aparece mais? Que tipo de padrão de pessoas ou que origem de classes essas pessoas aparecem mais? Se eu parar para pensar, há toda uma estrutura toda uma estrutura hierárquica que vai mostrar quais são as caras que são mais aceitáveis, né? Então, o mercado costuma usar muito, não se fala de tal coisa ou não se mostra determinado grupo de pessoas porque isso não vende. Então a gente tem basicamente essa ideia de racismo estrutural no ponto econômico, né, que a gente está pautando aqui. E aí a sociedade também tem que ser entendida dentro dessas questões em que são gerados conflitos, que há vários recortes que é possível fazer. Só que durante muito tempo era muito fácil fazer, por exemplo, a questão do recorte sobre classe, né? Tudo são basicamente conflitos de classes sociais, né? A questão sexuais, ela ficou ora mais em voga, mais ou menos em voga, mas a questão racial, ela é crucial para a gente tentar entender como é que todos esses conflitos são gerados a partir da ideia de hierarquia de determinados grupos de indivíduos, né? Ela é uma instância de análise, né? Isso que é importante a gente tentar frisar, que entender que racismo e raça eles são uma área de estudo que tem uma complexidade muito grande, né? Então, quando tu aponta determinados comportamentos, é normal às vezes a pessoa vir dizer que porque o racismo agora está presente em tudo. Sim, ele sempre esteve presente em tudo, só que durante muito tempo foi se negado isso como um fenômeno social a ser estudado, né? Aí aqui a gente tem mais exemplos, né, que eu geralmente costumo apontar, tem que dar uma atualizada nesses exemplos. Questão de religiosidade dentro de escola, que é uma coisa que, enfim, tem uma vivência muito grande disso, né, de como há um apagamento sobre aquele que não constitui como parte do repertório religioso que seria mais aceito, né? Então tem uma questão muito interessante a gente se discutir isso mais lá para frente. Mas esses aqui são alguns dos exemplos que vocês podem ver que eles podem ser bem explicados, assim, eles pontuam bastante, ou deixam bem nítido, né, como é que esses conceitos para entender a racialização presente na sociedade funcionam. Aqui tem mais alguns outros exemplos, como eu falei, esses exemplos eles foram de casos, por exemplo, ali da Thaís Araújo foi em 2016, né? A Maju Coutinho, que foi, né, rendeu bastante discussão aí, e alguns outros inúmeros exemplos. Eu ia passar muito tempo aqui mostrando exemplos de racialização, né?